podcast Ecos do Ipiranga e eu sou a Débora Aladim. Quem teve a oportunidade de visitar o Museu do Ipiranga sabe que o prédio é muito bonito, muito imponente e que muita gente, inclusive, acha que o prédio era um palácio onde o Dom Pedro teria morado. Mas, na verdade, o prédio veio muito depois da independência e foi criado a partir de um concurso de arquitetura. A nossa convidada de hoje é muito especial, é a Maria Helena Flynn. E olha, a gente está muito chique, viu? Porque essa pesquisa que ela veio contar pra gente ficou engavetada por 30 anos e ela veio falar para nós tudo o que ela descobriu sobre os concursos de arquitetura que ocorreram no Brasil durante muitas décadas, viu? Especialmente o do Ipiranga. Na verdade, tiveram 2 concursos, mas isso ela vai contar em detalhes para a gente. Professora Maria Helena, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Débora. Tudo bem com você também? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz em poder apresentar esse trabalho que eu realizei há mais de 30 anos atrás e que ficou num fundo de gaveta, tá certo? E assim, a gente quer saber tudo que você tem para nos dizer, tudo que você descobriu nesses anos todos pesquisando, não só os concursos que levaram à construção do Museu do Ipiranga, mas também vários outros concursos que aconteceram, o papel da imprensa, enfim. Pode palestrar, viu, professora? Agradeço ao Museu Paulista pelo convite para dizer algumas palavras sobre os concursos de arquitetura para seu famoso edifício. A questão dos concursos de arquitetura, como surge na minha vida profissional, há muitos anos, na década de 60 do século passado, quando ainda era estudante do 4º ano da FAUSP. FAUSP é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Era início do ano letivo de 1968. Sendo o nosso professor, Eduardo Nis de Mello, ele então nos sugeriu que cada um de nós, seus alunos, escolhesse um tema para realizar o trabalho semestral na sua disciplina de História da Arquitetura Moderna. Minha sugestão foi elaborar um pequeno ensaio sobre os concursos de arquitetura, que naquela época eram numerosos e conseguiam significativa adesão dos escritórios de arquitetura de nossos professores. Os resultados dessa atividade logo se faziam presentes, com a chegada das revistas de arquitetura, como exemplo, a revista Acrópole, Habitat e inúmeras outras. Nós tínhamos mais de 20 revistas falando naquela ocasião, que faziam excelente cobertura dos concursos então ocorridos. Nós, alunos, fazíamos parte das equipes de nossos professores, que participavam desses concursos. Éramos mão de obra altamente qualificada, participando do projeto, desde as etapas de discussão até a finalização do projeto, desenhando, normografando, elaborando maquetes e tudo mais que fosse necessário, até buscar sanduíche no bar da esquina, certo? Portanto, posso afirmar que os concursos de arquitetura daquela época, os famosos anos 60, foram certamente para aquela geração de professores e estudantes de arquitetura uma prática substituível do aprendizado arquitetônico. Em alguns meses, fiz a pesquisa sobre os concursos realizados nos 20 anos anteriores, simplesmente consultando as revistas brasileiras de arquitetura. O trabalho foi um sucesso, interessou a vários outros professores das disciplinas de projeto. Que legal, professora! Passado alguns anos, retomei o tema para a elaboração do conjunto de trabalhos que caracterizam as atividades de pós-graduação na FAU. Para o mestrado, os concursos após o ano de 1921, data da criação do Instituto de Arquitetos do Brasil, no Rio de Janeiro. Para o doutorado, os concursos anteriores a 1921. Por quê? Diversas circunstâncias ligadas à história da cidade de São Paulo e de Porto Alegre e outras mais práticas, como a existência de jornais de serem lidos, as atas da Câmara da cidade de São Paulo, já impressas, e minha curiosidade, me levaram à data redonda de 1850. Portanto, nestas paragens, temos notícias da realização de quase 700 concursos realizados entre 1850 e a data de término de minha pesquisa, ano de 2000. Portanto, 150 anos, 700 concursos. Até a proclamação da República, aqui na cidade de São Paulo, então província do Império, foram realizados 4 concursos muito importantes. 2 deles resultaram na escolha dos projetos que foram erguidos e são muito conhecidos de todos nós. O primeiro, realizado em 1889,
foi para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no bairro do Aroche, centro da cidade, hospital que hoje recebe para tratar doentes oriundos de todos os rincões do estado de São Paulo. Foram julgados os 10 projetos apresentados, vindos das cidades do Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo. Luigi Pucci sagrou-se vencedor, e ele foi inaugurado em 1889. O segundo, 1884, para o Matadouro de Vila Mariana, consagrou Alberto Kuhlmann, profissional de origem alemã. Construído, hoje abriga a sede da Cinemateca Brasileira. Porém, outros 2 concursos para a mesma finalidade ergueram o marco comemorativo da independência em terras paulistas, pelo fato do grito aqui ter ocorrido, não tiveram o mesmo resultado, fracassaram por motivos políticos. O primeiro concurso foi no ano de 1876 e o segundo no ano de 1884. Trataremos desses concursos um pouco mais adiante. O Museu do Ipiranga viria a ser objeto de um novo concurso de arquitetura muito recentemente, final do ano de 2017, portanto, o terceiro concurso em seu longo histórico de mais de 140 anos. Esse concurso de 2017, o objetivo era o projeto para reforma, restauração e ampliação de suas instalações, a serem reinauguradas para o bicentenário do Grito de Independência, no ano de 2022, aqui há 2 anos. É preciso lembrar que ele, por segurança, está fechado desde 2013. São incontáveis as reportagens de meio mundo reclamando por conta desses longos anos fechados, por conta da falta de segurança do prédio e desta reforma, enfim, que adiou para 2022 a reinauguração do prédio. Concurso este, de 2017, público de âmbito nacional, vencido pelo escritório H mais F Arquitetos Associados, respectivamente Pablo Herenu e Eduardo Ferroni. Estes são professores da mais respeitada escola de arquitetura privada neste país, a Escola da Cidade, sediada na Rua General Jardim, a poucos metros da sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo, a mais longeva instituição organizada de arquitetura no Brasil desde 1921. Nos anos 90, houve um concurso fechado para a reforma do Matadouro, para exercer uma nova função, agora cultural. Seria a transformação de Matadouro em Cinemateca, a famosa Cinemateca Brasileira na Vila Mariana, que no presente momento atravessa sua via crucis para sobreviver por conta da atual descultural federal. Essa questão da Cinemateca, dia sim, dia não, está nas reportagens publicadas nos jornais. Não foi um concurso aberto, mas fechado, ganho pela equipe de arquitetos Lúcio Gomes Machado, Eduardo de Jesus Rodrigues e Marlene Jurgel, todos professores da FAUSP. Neste caso, há um intervalo de aproximadamente um século entre o primeiro e o terceiro concurso. Meu doutorado, ainda em andamento no ano de 1990, que eu defendi só no ano de 2000, como é que o Museu Paulista soube de minha pesquisa e dos concursos de 1876 e 1884 para o marco comemorativo da independência do Brasil? Então, a pergunta que eu faço é com muita clareza. Como é que o pessoal lá do Museu Paulista soube da minha pesquisa, que ainda estava em fase final de trabalho, né? E é o seguinte, me lembro como se fosse hoje. Assisti a uma aula do professor Carlos Alberto Cerqueira Lemos sobre o estilo do edifício do Museu Paulista, citando Bezzi. E ele, ao finalizar sua fala, de mim ouviu a seguinte pergunta: como foi Bezzi contratado para elaborar o projeto arquitetônico se não participara dos concursos de 1876 e 1884? Sim. Então, essa foi a pergunta que eu fiz para o meu professor Lemos. Lemos ficou estupefato. Nunca ouvira falar desses concursos, que eu já, nesta época, encerrava a pesquisa. Pediu, então, que, ao finalizar a aula, viesse conversar com ele. E assim começou nossa longa amizade, que perdura até hoje, e alguns desses concursos, deste período, estão citados em seus textos e livros sobre Ramos de Azevedo, que deles tinha participado. Foi o professor Lemos que levou esta notícia dos concursos para o Monumento do Ipiranga
ao então diretor do Museu Paulista, o notável professor Opiano Bezerra Toledo de Menezes, que também desconhecia o assunto, apesar de ter em sua equipe especialistas em história dessa instituição. No momento, eles preparavam a exposição comemorativa do centenário de inauguração do prédio, dezembro de 1990. Recebi um convite do professor Upiano para escrever um texto sobre esses dois concursos, que foi publicado no catálogo Amarelo. Foi, portanto, no ano de 1990 que se soube da realização desses concursos aqui em território nacional. Minha pesquisa resultou em 3 trabalhos programados de doutorado, a saber, o primeiro sobre os 15 concursos na província de São Paulo entre os anos de 1872 e 1889, data da proclamação da República. São 80 páginas, datado de junho de 1991, nunca publicado. O segundo trabalho programado trata exclusivamente sobre o concurso de 1876, dos editais ao julgamento dos projetos. São 103 páginas, também datado de 1991, também nunca publicado. O terceiro trabalho programado de doutorado, também exclusivamente sobre o concurso de 1884, dos editais ao julgamento dos projetos, são 202 páginas, também datado de 1991, nunca publicado. Nossa! As únicas pessoas a lerem os mesmos foram meus professores, o orientador Eduardo Corona e Carlos Lemos. Sempre insistiram na publicação, tanto na qualificação como na arguição final. Porém, ficaram no fundo da gaveta esses 30 anos. E, ao reler para este podcast, me convenci da necessária publicação. O que difere na realização do conjunto desses cursos de arquitetura antes e depois da data de 1921, data fundamental que divide esses 705 concursos entre antes e depois da criação do IAB, que é essa data de 1921. Diria que são muitas. O conjunto das circunstâncias minhas para a realização da pesquisa, como das instituições e personagens que agem nesses concursos, são completamente diferentes. Nos anos 70, 80 e no passado, não havia facilidade do uso de computador como nos dias atuais. Não havia notebook, não havia escaneador de mão, nem máquina fotográfica embutida em celular. O que naquela época me demandou meses de pesquisa, hoje, quem sabe, resolveria em poucos dias. As instituições, como arquivos e bibliotecas, demandavam tempo para buscar o que queríamos consultar, nada estava então digitalizado, era outra época muito diferente da de hoje. Datilografei numa máquina elétrica alemã Triumph, texto encerrado, iria pessoalmente a uma copiadora para as necessárias cópias, etc, etc, etc. As instituições hoje envolvidas em concursos de arquitetura estão aí para nossas consultas. E as instituições do período do Império que julgaram os concursos, alguém hoje sabe quais são? Quanto tempo durou a existência? Cito algumas. A Sociedade de Belas Artes do Rio de Janeiro, surgida em 1878. O Instituto Politécnico Brasileiro, também no Rio de Janeiro, também nesses mesmos anos da década de 70. O Clube de Engenharia, também do Rio de Janeiro, criado no ano de 1880. Esse, inclusive, sobrevivente até hoje. Excelente biblioteca, fonte importante para mim sobre todos os aspectos. Aqui em São Paulo, o Instituto Politécnico, criado em 1876 para julgar os projetos apresentados ao concurso deste mesmo ano. O Clube Paulistano de Engenharia e Indústria, criado em 1882. Todas essas instituições merecem ser pesquisadas e seus acervos ainda existentes, indexados e digitalizados. As revistas de arquitetura no Brasil, consulta obrigatória para qualquer pesquisa, também surgem somente depois de 1921. O acervo do IAB São Paulo ainda não foi inventariado, porém todos os seus boletins já estão disponibilizados para o pesquisador, pois foram recentemente digitalizados, primeiro semestre deste ano. Minha principal fonte de pesquisa para os concursos anteriores à data de 1921 foram, portanto, os jornais de época e as revistas de engenharia. Portanto, minha pesquisa se prolongou por cerca de 30 longos anos. Recentemente, na UNB, ano de 2016, o arquiteto Danilo Matoso Macedo defendeu seu doutorado sobre livros brasileiros de arquitetura na colônia e no Império,
primeiro trabalho sobre essa questão, inédito de ponta a ponta. Portanto, muitíssimo a fazer ainda para conhecermos bem melhor a arquitetura e engenharia do século XIX no Brasil. Qual seria a data correta para se comemorar a independência do Brasil? 7 de setembro ou 12 de outubro? Isto é da professora Isabel Lustosa, que escreveu um artigo a respeito que foi publicado em 7 de setembro do ano de 2010, no Estadão, a partir da leitura que fez do trabalho de Maria de Lourdes Viana Lira, de 1995, sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Portanto, Isabel Lustosa levanta a questão: qual é a data correta para comemorarmos a independência? 7 de setembro, e ela acha que é 12 de outubro. A segunda ressalva é: o que é um concurso de arquitetura? Recomendo um livro publicado ano passado pelo arquiteto e professor Fabiano José Arcádia Sobreira, criador do portal dos concursos existentes desde o ano de 2008. O livro se chama Dinâmica do Jogo, Concursos de Arquitetura. A primeira edição é do final do ano passado e foi lançado aqui em São Paulo no dia 18 de novembro de 2019. Nesse mesmo dia, 18 de novembro de 2019, foi lançado um outro pequeno livro que se chama Paulo Mendes da Rocha, sobre concursos e memórias. É uma entrevista com ele. Entendi. Bem, o de 1876 tinha o título Primeiro Concurso de Anteprojetos de Escultura, Arquitetura e Urbanismo para o Monumento do Ipiranga, São Paulo, SP, Concurso Público Nacional. A Comissão do Monumento do Ipiranga, criado no ano de 1869, fez publicar em diversos jornais da capital e cidades da província de São Paulo e da Corte, entre os meses de janeiro e junho de 1876, o edital do concurso. O edital leva a data de 31 de janeiro de 1876. Hoje, a Fundação Getúlio Vargas tem uma preocupação de estabelecer o que são os verbetes biográficos das figuras públicas mais conhecidas do Brasil. O objeto do concurso é abrangente, prevê o desenho do monumento, portanto, de interesse dos escultores, solicita o desenho do arruamento da avenida, que conduz da cidade ao monumento, portanto, de interesse dos urbanistas, e solicita o desenho das fachadas das casas situadas na Praça do Monumento, de interesse, portanto, dos arquitetos. O concurso é aberto a todos, sendo a única restrição que sejam brasileiros natos ou naturalizados, visto haver a intenção de serem os materiais, operários e, em uma palavra, toda a obra nacional. Hoje em dia, nos concursos, vamos dizer, mais recentes, nos concursos, vamos dizer, que eu diria, mal intencionados de cartas marcadas, eles dão prazos muito curtos, de 15, 20, 30, 40 dias. E nos concursos, que você precisa de fato estudar a questão, enfim, juntar uma equipe, etc., você precisa, no mínimo, de 3, 4 meses para fazer um projeto bem feito. Portanto, o prazo final dos projetos nesse primeiro concurso é de 8 meses, tempo absolutamente fantástico. Autores de projetos de outros estados podem mandar seus desenhos pelo correio. O júri será anunciado posteriormente. Este escolherá, entre os projetos recebidos, 5 e, dentre estes, o vencedor. Bem, nos concursos de arquitetura, existe uma praxe que você lê o edital e você tem dúvidas. Aí o que você faz? Você manda as suas dúvidas para a comissão que está organizando, que é encarregada do concurso, e essa comissão responde as suas perguntas. Tá certo? Nessa ocasião, as dúvidas são enviadas publicamente, editadas em jornais, e as respostas também vêm por jornal. Quer dizer, todo mundo, quer dizer, a opinião pública pode acompanhar todo o desenvolver do concurso. Comissão constitui o júri. Instituto Politécnico de São Paulo. O Instituto Politécnico de São Paulo foi fundado no mês de abril de 1876, na cidade de São Paulo, por um grupo de engenheiros, arquitetos e intelectuais da cidade. Portanto, este grupo passa a existir depois de lançado o concurso. Fazem parte da primeira diretoria eleita os senhores presidente França Leite, vice-presidente Pinto Gonçalves, primeiro secretário Trigo de Loureiro, segundo secretário Dr. Black e o tesoureiro Azevedo Marques. Todos eles são engenheiros ou advogados, portanto, são todos doutores. Redator da revista do Instituto, o engenheiro Dr. Pinto Gonçalves.
O Instituto se estrutura através da atuação de 6 comissões científicas, entre elas a de arquitetura civil, pontes e calçadas e viação terrestre. Fazem parte desta comissão científica os senhores Dr. Lisboa, Dr. Black e Dr. Trigo de Loureiro. E é este instituto que a Comissão do Monumento do Ipiranga vai convidar para atuar como júri dos projetos recebidos para o concurso. O júri será a Comissão Científica de Arquitetura do Instituto Politécnico de São Paulo. Bem, os concorrentes, portanto, enviam seus projetos. No prazo acertado, os concorrentes entregam seus projetos. Eles receberam 5 projetos, 4 do Rio de Janeiro e 1 de procedência desconhecida. Os concorrentes são Major Machek, outros, José Mendes Barbosa, que mandou seu projeto da cidade do Rio de Janeiro, José Ludovico Berna, italiana radicada no Rio de Janeiro, João Raimundo Duarte, arquiteto radicado também no Rio de Janeiro, e Almeida Reis, escultor, também radicado no Rio de Janeiro. Portanto, nós temos 5 projetos, 4 do Rio de Janeiro e 1 de São Paulo, esse Major Machek, que foi o único que eu não consegui descobrir exatamente quem é ele. Portanto, concorrendo, temos 5 projetos apenas, número que não correspondia à expectativa da comissão, que, conforme o artigo 3º do edital do concurso, esperava escolher 5 projetos entre o total dos projetos apresentados. Como se dissesse, eles deviam estar esperando receber 10, 15 ou 20 projetos e ficaram muito tristes com só os 5. 7 dias após a entrega dos projetos, a comissão anuncia por editais em jornais que no dia 9 de setembro serão abertos os projetos recebidos. E, novamente, pelos jornais, a comissão anuncia que, dia 12 de setembro, esses projetos estarão em exposição para o público da cidade de São Paulo. Isto é diferente do que acontece hoje. Hoje, os concorrentes entregam os projetos, em seguida, se junta o júri, 5, 6, 7, 8 membros, tá certo? Eles normalmente têm um prazo de, no máximo, 5, 6, 7 dias para julgar e anunciam os resultados. E só os projetos premiados é que são colocados em exposição ou publicados em revistas e jornais. Mas naquela época era diferente, era muito mais democrático do que é hoje, eu digo. Bem, dos 5 projetos apresentados ao concurso, nós localizamos 2. O de João Raimundo Duarte, cujo desenho e memória descritiva foi publicada na Revista de Engenharia do Rio de Janeiro. Ele fazia parte dessa revista. Um jornal paulista publicar a memória descritiva desse projeto na íntegra. E no arquivo do IEB USP existe um exemplar impresso deste projeto. O projeto de José Ludovico Berna foi localizado no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. O que eu achei? Eu achei apenas uma fotografia do tamanho de uma folha de papel A4 hoje, muito esmaecida, de uma maquete de gesso, que é a proposta que ele apresentou para o concurso. Tá certo? O escultor Almeida Reis apresenta um projeto que os jornais dizem medir em altura 82 metros. Só para comparação, a Estátua da Liberdade, inaugurada em 1886, na cidade de Nova York, mede 92 metros de altura. A nossa do Corcovado, o famoso Cristo Redentor, apenas 30 metros de altura. Quanto ao projeto do outro carioca Mendes, vemos que apresentou um modelo em G. Este instituto é convidado para atuar como júri pela Comissão do Monumento do Ipiranga somente em dezembro de 1876. Quer dizer, eles têm até o dia 31 de setembro para entregar os projetos. Nos meses de outubro e novembro, eles foram preparados para serem impostos e foram amplamente discutidos pela imprensa. E só o Instituto foi convidado, portanto, em dezembro de 1876. No dia 22 de dezembro, seus membros se reúnem extraordinariamente para apreciar o convite recebido e decidem que o júri será constituído pela Comissão Científica de Arquitetura Civil, os senhores Loureira, Black e Boffa, e de mais 2 convidados, os engenheiros Azevedo Marques e Pinto Gonçalves. Eles levaram 2 meses para examinar 5 projetos, que, na minha opinião, é um tempo muito exagerado. No dia 18 de fevereiro, envia à comissão promotora do concurso seu veredito, rejeitando todos os projetos apresentados. Quer dizer, eles levaram 2 meses para examinar os projetos e os recusaram. Certo? O que acontece? É constituído no Rio de Janeiro um segundo júri para apreciação desses mesmos projetos. A promotora do Monumento do Ipiranga tem uma correspondente na cidade do Rio de Janeiro, com as mesmas atribuições. A de São Paulo se entende com a do Rio de Janeiro, para que, enviando os projetos de São Paulo ao Rio, a de lá constitua um segundo júri para opinar sobre os mesmos projetos.
No dia 22 de março de 1877, embalados os projetos em 3 caixotes, são despachados na Estação da Luz, com destino à cidade do Rio de Janeiro. Os jornais paulistas do mês de junho anunciam a composição do segundo júri, que não podia ser mais ilustre, formado por personalidades nacionalmente conhecidas. Quem são esses membros do segundo júri? Primeiro, o Visconde do Rio Branco, conselheiro de Estado, diretor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, presidente do júri. Antônio Nicolau Tolentino, diretor da Academia de Belas Artes. Joaquim Manuel de Lente de História Pátria, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. E Francisco Joaquim Pittencourt da Silva, arquiteto, lente da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, e autor de grandes projetos, de grandes edifícios erguidos que vocês podem visitar hoje na cidade do Rio de Janeiro. Extremamente conhecido. Mais Agostinho Vitor da Borja Castro, mais André Rebouças e mais Antônio de Paula Freitas. Para mim, a figura mais expressiva desse júri, sem a menor sombra de dúvida, é o André Rebouças. André Rebouças é, quem sabe, o engenheiro mais importante brasileiro do século XIX. Vocês sabem que ele era monarquista. Quando Dom Pedro II foi destituído, André Rebouças o acompanhou para o exílio e acabou se suicidando no exílio 10 anos depois da sua chegada. Bem, eu li vários livros, tanto sobre o Visconde do Rio Branco, enfim, sobre essas personalidades que faziam parte desse júri, e não encontrei uma linha sobre esta questão. Né? A impressão que eu tenho é que esses projetos chegaram no Rio de Janeiro e simplesmente alguém deu sumiço neles, que alguém, enfim, no Rio de Janeiro, o pessoal não queria que esses projetos vindos aqui de São Paulo, enfim, que era, na ocasião, um Estado ligado à já República, fosse responsável por esse acontecimento, marco nacional da independência brasileira. No acervo de documentos do Barão de Ramalho, que durante muitos anos presidiu a comissão do Monumento do Ipiranga em São Paulo, encontramos uma ata da comissão assinada pelo Barão de Ramalho, datada de 7 de setembro de 1877, onde lemos a respeito do segundo júri. Bem, eles dizem o seguinte: existe no estatuto, no edital do concurso, a possibilidade de não haver vitorioso no concurso. Portanto, a comissão fica desobrigada do resultado do concurso e fica livre para convidar quem quiser a seu bel prazer, tá certo? O trecho publicado, enfim, nesse texto, que eu inclusive ponho por extenso no meu trabalho, mas ele é muito extenso aqui, são 2, 3 páginas, eu não vou ler, deixa claro o pensamento do Barão de Ramalho, presidente da Comissão do Monumento de São Paulo, de que o segundo júri, também rejeitando os projetos apresentados ao concurso, encarregasse um dos seus membros de elaborar um novo projeto para um monumento do Ipiranga. Esta possibilidade da rejeição de todos os projetos apresentados ao concurso foi prevista no edital, no artigo 12º, abaixo transcrito, que eu não vou ler, tá certo? Acredito, portanto, que a hipótese do barão Joaquim Inácio Ramalho, sugerida em conversa com o Visconde do Rio Branco, tenha ocorrido. Este segundo júri, na cidade do Rio de Janeiro, ratificou a decisão do Instituto Politécnico de São Paulo, rejeitando todos os projetos apresentados. Porém, nenhum documento sobre isso, tá certo? Agora, eu fiz toda a pesquisa na cidade de São Paulo, estive no Rio durante 1 ou 2 dias para fazer consultas no arquivo público brasileiro e na Biblioteca Nacional, e os poucos jornais que eu consultei também relativo a esses dias, porque como eu sei o dia que os projetos foram despachados aqui de São Paulo, no dia seguinte eles foram recebidos no Rio de Janeiro. A imprensa deveria estar atenta e deveria ter escrito alguma linha, em qualquer um dos jornais não encontrei uma única linha, certo? Teria, portanto, cabido a honra ao Visconde do Rio Branco, em comum acordo com Dom Pedro II, fazer a indicação do artista escolhido, o arquiteto de origem Tommaso Gaudenzio Bezzi, radicado na cidade do Rio de Janeiro. Bezzi era amiga de Dom Pedro II e amicíssimo do filho do Visconde do Rio Branco, o futuro famoso Barão do Rio Branco. Traço comum a todos eles eram maçons. Existia uma série de cartas do Bezzi se correspondendo com o Barão do Rio Branco. Essas cartas estavam aqui em São Paulo, estavam em poder do filho, né, que por volta dos anos, entre 1917 e 47, foi diretor do Museu Paulista, e como essas cartas eram muito íntimas, quando eu cheguei no apartamento dele, ele falou: Flim, eu queimei todas essas cartas. Enfim, as famílias queimam porque eles acham que não convém
por questões de ética, moral e etc. Então, nós sabemos que o Bess são extremamente amigos. Porém, livros recentemente publicados sobre o Barão do Rio Branco diz que a bibliografia sobre ele é escassa, mas nós temos pelo menos 20 ou 30 livros já publicados pelo Barão do Rio Branco, mas o que surge é a questão política dele, estabelecendo as fronteiras do país, Brasil, com os nossos países vizinhos. A questão do monumento de Ipiranga é uma questão que para eles não existe. Certo? Eu li 4 ou 5 biografias do Barão do Rio Branco e não encontrei nada a esse respeito. E dei por encerrada a minha pesquisa sobre o Barão do Rio Branco. Porém, o Museu Paulista recebeu da família do Bezzi toda a documentação dos projetos que ele fez. Pode ser que existam cartas. Na época em que eu fiz essa pesquisa, esse arquivo do Bezzi não existia ainda no acervo do Museu do Ipiranga. Portanto, é uma fonte nova para quem quiser, enfim, buscar novos aspectos desse concurso de 1876. Então, isto é o concurso de 1876. Ah, tá. Obras comemorativas do sucesso histórico do Ipiranga, Monumento ao Ipiranga e Escola no Campo da Luz, São Paulo. É o segundo concurso público na data de 1884. Portanto, 8 anos depois do primeiro, tá certo? Após o fracasso do primeiro concurso de projetos para o Monumento do Ipiranga, realizado em 1876, rareiam nos jornais da província de São Paulo e da Corte as notícias sobre este assunto. Só por ocasião das festividades a cada 7 de setembro, o assunto é relembrado. Entretanto, a aprovação de uma lei no início de 1881, destinando a construção de escolas e a disseminação da instrução pública, os recursos oriundos das loterias, faz com que o assunto seja retomado com todo o vigor pela imprensa. Portanto, agora nós temos uma fonte financiadora que são as loterias. Certo? Portanto, o que mais faltava para erguer o monumento do Ipiranga, agora existe, recursos financeiros. A comissão do monumento do Ipiranga decide, então, que o monumento será o Instituto Ipiranga, com capacidade para abrigar de 200 a 400 meninos. Pequena notícia do jornal Correio Paulistano, na data de 13 de dezembro de 1882, relata que os engenheiros Tommaso Gaudenzi Bezzi e Eusébio Estevô estiveram na colina do Ipiranga para locar o sítio em que será erguido o monumento escola. É a primeira notícia na imprensa paulista vinculando Bezzi ao futuro monumento a ser organizado. Portanto, nós estamos aqui em dezembro de 1882. Uma pessoa incógnita sob o pseudônimo de Opinião Pública faz publicar no mesmo jornal Correio Paulistano, dia 5 de dezembro, uma notícia estranhando a contratação de Bezzi sem realização de um concurso público. Diz a notícia, ela é curtinha, então vou ler. Consta que se acha entre nós um arquiteto italiano com a planta para o Instituto de Ipiranga, sem que tivesse sido preferido em concurso estabelecido entre arquitetos nacionais e estrangeiros. Nós, que temos arquitetos vantajosamente conhecidos por sua aptidão e perícia, pedimos que, em atenção ao grande ato que se quer comemorar, se ponha os artistas nacionais no mesmo plano de igualdade dos estrangeiros. Não somos exigentes, reclamando que a preferência seja dada em concurso ao que mais se distinguir, ainda mesmo que seja nacional. Quer dizer, que é simplesmente um concurso de arquitetura independente do artista ser brasileiro ou estrangeiro. Dia 10 de dezembro, 5 dias, portanto, dessa pequena notícia, é lançada a pedra fundamental do Instituto Ipiranga. A Comissão do Monumento de Ipiranga nomeia, no final do mês de janeiro de 1883, uma comissão para dar parecer sobre o projeto do Bezzi para o Monumento Escola. O parecer desta comissão é pela aprovação do projeto Bezzi, sugerindo poucas modificações e acréscimos. D. Pedro II aprovou o projeto Bezzi em maio de 1883. A seguir, são realizadas 2 concorrências públicas para a construção do Instituto Ipiranga. A primeira concorrência tem em seu edital publicado no dia 31 de maio de 1883. Após o prazo de 30 dias, eles recebem 7 propostas, cujos preços foram considerados muito acima do que eles esperavam. É aberta, portanto, uma nova concorrência, a segunda,
cujo edital foi publicado no dia 4 de setembro de 83. Esgotados os 15 dias de prazo, foram recebidas 12 propostas. Foi considerada a mais vantajosa apresentada por Luiz Pucci e Pinto Gonçalves. Portanto, ao terminar o ano de 1983, temos o projeto arquitetônico pronto e aprovado, 2 concorrências públicas realizadas e os empreiteiros escolhidos. Por que não se deu início às obras? Bem, Sim. agora já estamos no primeiro semestre de 1884, e o editorial de Rangel Pestana, publicado no jornal A Província de São Paulo, 22 de junho de 84, estranha os rumores que dão conta de um novo contrato em gestação entre o vice-governador da província de São Paulo, Dr. Luiz Carlos de Assunção, e a comissão do Monumento do Ipiranga. Este contrato é assinado no dia 16 de julho de 1884. A ideia do Instituto Ipiranga é substituída por um grandioso monumento na colina do Ipiranga e de um estabelecimento mais modesto de ensino no Campo da Luz. Esse momento é muito importante, quer dizer, aquela ideia de uma simples escola para 200 ou 400 alunos, hoje qualquer, enfim, escola pública em São Paulo, de ensino básico tem esses 200 ou 400 alunos, foi substituído por uma ideia de um projeto grandioso na colina do Ipiranga. Tá certo? O contrato é publicado em dias sucessivos na imprensa, dia 20 de julho na Gazeta Liberal, no dia 22 de julho na Província de São Paulo e no dia 23 de julho no Correio Paulistano. No meio da polêmica se instala na imprensa a respeito da validade e das intenções deste novo contrato, os mesmos 3 jornais publicam no dia 22 de julho o edital do segundo concurso para o Monumento do Ipiranga. A Comissão de Obras do Monumento do Ipiranga, tendo resolvido um novo plano de realizar-se a ideia com que pretende comemorar a independência do Império, recebe propostas de plantas acompanhadas de orçamento para a construção de um edifício no Campo da Luz e um monumento na colina do Ipiranga, sendo premiada cada uma das plantas aceitas com 2 milhões de zeros, se não for o seu autor encarregado de executá-la, e com 1.000 ao qualificado em segundo lugar. O secretário da comissão abaixo-assinado, no Largo do Colégio, do meio-dia às 3 da tarde, em todos os dias úteis, reverá os planos até 15 de setembro, inclusive, à 1 da tarde, em que findará o prazo do concurso e dará conhecimento aos interessados das instruções que devem ser observadas na execução das plantas. No dia seguinte, Bezzi reclama através do Correio Paulistano. Tendo lido o edital publicado na Gazeta Liberal, em que a Comissão das Obras do Monumento do Ipiranga chama concorrentes à apresentação de propostas de plantas acompanhadas dos respectivos orçamentos para a construção do edifício no Campo da Luz e um monumento na colina do Ipiranga, mudando assim de planos, e como com esse procedimento vem a ferir os direitos adquiridos pelo abaixo-assinado no contrato que com a mesma celebrou a referida comissão, por isso, protesto contra o ato arbitrário e ilegal da comissão, a fim de acautelar os direitos do abaixo-assinado, assinado pelo engenheiro e arquiteto Bezzi. Mais um dia, e agora é a vez de Rangel Pestana estranhar um novo contrato em editorial de A Província de São Paulo. 5 dias após este, ele entra no mérito do concurso. Quer dizer, o Bezzi, num dia, reclama que feriram os direitos dele e, passado 2 ou 3 dias, o Rangel Pestana vai achar estranho o prazo que a Comissão do Ipiranga deu, prazo este muito exíguo para a apresentação de projetos. Vamos ver o que ele diz. O edital chamando concorrentes no prazo de mês e meio, portanto, mês e meio, quando a gente volta para o primeiro concurso, foram 8 meses, está certo? Perguntamos se esse concurso para as obras projetadas é sério ou se é uma comédia, coisa para muitos engenheiros e arquitetos verem e os do peito fazerem. Objetam-se que, nesse prazo, quem tem outros trabalhos, a seu caso, não pode organizar conscienciosamente plantas e orçamentos para o edifício do monumento. É de supor que a comissão fosse vítima do embuste de alguém cujo plano já esteja organizado e que levou-a a marcar esse prazo com tanto jogar em cima. Não costumamos declinar nomes quando se trata de coisas desta natureza, mas sabemos que por aí já apontam os engenheiros que hão de ser preferidos. A Comissão das Obras do Monumento deve, portanto, pôr-se em guarda contra os comentários que se levantam por aí
além. Portanto, nós temos dois grupos, certo? De um lado, o BESE, acertado com uma parte da comissão, e outra, eventualmente, que lançou esse concurso, que, inclusive, a imprensa está estranhando o prazo, etc, etc. Certo? De antemão, sabemos, pelo menos, o nome de um dos concorrentes. Ramos de Azevedo está elaborando o projeto que apresentará ao concurso somente o edifício da escola. Portanto, nesse ano de 1884, Ramos de Azevedo tem apenas 33 anos, é muito moço. E é por intermédio do apoio do Glicério que ele faz essas obras extremamente importantes aqui de São Paulo, recém-chegado. No dia aprazado, a Comissão de Obras do Monumento do Ipiranga recebe 13 projetos, sendo 9 para o edifício escola e 4 para o monumento do Ipiranga. Todos eles vêm assinados por pseudônimo. Os projetos, antes de serem julgados e premiados, ficam em exposição ao público num salão do Banco de Crédito Real durante o final do mês de setembro e meses de outubro e novembro. Vai, então, suceder o que raras vezes podemos observar em 140 anos de concursos de arquitetura no Brasil, uma intensíssima discussão sobre os principais projetos realizada através da imprensa, descrevendo e analisando minuciosamente os projetos merecedores de atenção e de crítica. O Correio Paulistano publica uma série de ensaios, mas não revela o autor. Os ensaios publicados pela Gazeta Liberal são escritos por um engenheiro militar, Alfredo Ernesto Jacques Ourique, extremamente conhecido. Os autores dos projetos concorrentes, incognitamente, também defendem seus projetos, item por item, as críticas que receberam. Isso tudo se sucede nos meses de setembro, outubro e novembro. No início do mês de dezembro, já sabemos quais são os projetos premiados e seus autores. Mas, recém-iniciada a exposição pública dos projetos, no final do mês de setembro de 84, estando a imprensa ocupada na renhida polêmica sobre os projetos, pequena notícia no Diário Popular anuncia o cancelamento do contrato celebrado em 16 de julho de 1884 entre o vice-governador da província de São Paulo e a Comissão do Monumento do Ipiranga, que origina este concurso, e a retomada do antigo contrato celebrado em 1882. Quer dizer, nós temos dois grupos, né? Um a favor do BESE e outro a favor do concurso, eles se desentendem e depois acaba prevalecendo o projeto do BESE. E logo mais outra notícia surpreendente. Pucci e Pinto Gonçalves assinam um contrato para a empreitada da obra do monumento na qualidade de proponentes vitoriosos na segunda concorrência pública para as obras. Com estas últimas notícias, temos um quadro circunstancial do concurso surpreendente. Os projetos apresentados ao concurso em exposição, aguardando julgamento e premiação, estando toda a opinião pública envolvida neste processo. De outro, a Comissão de Obras do Monumento do Ipiranga, promotora do concurso, volta atrás em pleno concurso, anula o contrato que originou e retoma a questão como posta no final do ano de 83. O antigo contrato e o resultado do segundo a concorrência. É possível? Venceram o concurso os projetos. Para o edifício Independência, que é assinado por Ramos de Azevedo, e em segundo lugar ficou com o pseudônimo Ariluz, que é do senhor Martins Hausler. Porém, o que ficou em segundo lugar, Martin Hausler, é muito pouco conhecido. Existe uma obra muito bonita dele, está de pé, que é o Palácio Campos Elíseos, que foi sede do governo do estado de São Paulo até acho que o ano de 1963. Os projetos para o monumento são assinados por Pinto Gonçalves em primeiro lugar e Luiz Augusto Pinto em segundo lugar. E dou por encerrada a minha fala. Professora, muito obrigada por ter compartilhado toda a sua pesquisa conosco. Muito obrigada pela verdadeira aula que você deu para a gente. Com certeza agora a gente sabe que os concursos, né, a própria instituição do Museu do Ipiranga é uma história à parte. E muito interessante, viu? Muito obrigada por ter compartilhado conosco todos os seus anos de pesquisa e investigação para finalmente hoje a gente entender o que levou à construção desse incrível museu e desse incrível edifício e monumento que é o Museu do Ipiranga. E se você ficou curioso para saber mais sobre o Museu do Ipiranga, vem comigo, porque no próximo episódio a gente vai conversar com a Solange Ferraz de Lima, que foi diretora do museu. E ela vai dar para a gente muitos spoilers de como que está a restauração do museu e quais são as expectativas dela para a reabertura do museu em 2022. Vai ser maravilhoso, viu? Então eu conto com a sua presença. Esse é o podcast Ecos do Ipiranga, onde a história ganha novas histórias.
E ó, pode continuar acompanhando a nossa programação em ecosdoipiranga.com.br.